E aí, gente? Como é que estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem importante. Ele é uma das bases da matemática para vocês, é mínimo múltiplo comum, ou ainda MMC. É um assunto tranquilo, mas você precisa saber, por exemplo, algumas coisas importantes. Números primos. Você tem que saber como é que quem são os números primos. Então eu fiz um videozinho que vai aparecer para vocês aqui no card de quem são os números primos. Se você não sabe quem são os números primos, vai lá, clica ali no card e dá uma olhadinha e depois você volta para cá, tá? Então, assim, como é que funciona o mínimo múltiplo comum? Primeiro, o que que é um mínimo múltiplo comum? O nome já diz. É o menor múltiplo comum que existe entre dois ou mais números inteiros. Por exemplo, tá? Se eu te perguntar assim, qual que é o menor, qual que é o menor múltiplo comum entre 5 e 4? Tem um método que você pode fazer que seria assim, ó. Você achar os múltiplos de 5. Sobre múltiplos também dei uma aula. Sobre múltiplos que vocês quiserem. É só clicar no card também aqui em cima, que é uma aula só de múltiplos e divisores, tá? Então vamos lá, múltiplo de 5. Múltiplo de 5, o primeiro múltiplo é zero, mas eu não vou, ele não vai ser usado, tá? Então é tabuado 5. 5 vezes 0 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 4 vai dar 20, 25 e assim por diante, tá? Os múltiplos são infinitos. Agora vamos ver os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 são os seguintes: 0, né? Depois vem 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Deixa eu arrumar ali, deixar bonitinho. Depois vem 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Depois 16, que é o 4 vezes 4. Depois 20, que é o 4 vezes 5. Depois 4 vezes 6, 24 e assim por diante. Também são infinitos. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: fora o zero, tá? Fora o zero. Qual é o menor múltiplo comum entre os dois? Ou seja, existem outros múltiplos comuns entre 5 e 4? Sim, existem. Mas o menor deles, comum entre os dois, seria qual? Repara aqui, ó, o 5 não tem aqui, o 10 não tem aqui, o 15 não tem aqui, o 20 tem. Opa, então eu sei que o menor múltiplo comum entre 5 e 4 seria 20. Mas esse é um método que dá muito trabalho. Tem um método mais fácil que eu vou ensinar para vocês agora, que usando os números primos, quer ver? Então é assim, você vai pegar lá o 5 e vai pegar o 4, tá? Pega o 5 e o 4, aí você precisa saber quem são os números primos, tá? Eu vou dividir ele pelos números primos. Vamos lá. Qual que é o primeiro número primo que tem? 2, beleza. Então o 2, você vai escrever 2 aqui e vai ver se o 2 divide por 5 ou por 4. O 5 não divide por 2, mas o 4 divide por 2. Então, assim, se o 5 não divide por 2, eu repito quem não divide, tá? Eu repito quem não divide. O 4 divide por 2? Sim, divide por 2. Então fica 2 aqui. 4 por 2 vai dar 2. Beleza? É muito importante você saber também as regras de divisibilidade. Esse é um outro vídeo que eu já fiz para vocês também. Só vocês clicarem aqui no card aqui em cima. Ali tem as regras de divisibilidade por 2, por 3, por 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Pulei o 7, eu sei que eu pulei o 7. O 7 também pode ser importante aqui nesse mínimo múltiplo comum. E a do 7 eu também fiz um vídeo, se vocês quiserem clicar aqui no vídeo, é a regra de divisibilidade por 7. Não é utilizado nos livros didáticos, mas vale a pena para você saber, tá? Beleza, vamos lá, estamos aqui. 5 e 4, só o 4 dividiu por 2, agora, 5 e 2. 5 e 2, o 2 ainda divide por 2, tá? Então eu vou pôr um 2 aqui, ó. Como não repete, como o 5 não divide, eu repito o 5. 2 por 2 dá quanto? Dá 1. Tá acabando, tá? Agora vamos achar um número primo que divide o 5. O 3 não é, o 5 sim. O 5 é primo e divide por 5. 5 por 5 dá 1 e dá 1. Quando dá tudo 1, quer dizer que você já chegou perto do final do mínimo múltiplo comum. Agora é só multiplicar. Você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o menor múltiplo comum entre 5 e 4 é 20, que são esses dois caras que a gente tinha achado ali, né? Esse aqui que é o mesmo. Beleza? Esse é o exemplo do 5 e do 4. Eu posso continuar com um outro exemplo. Vamos fazer, por exemplo, o menor múltiplo comum entre 4 e 12. MMC entre
4 e 12. Olha que interessante, entre 4 e 12. Mesmo esquema, tá? Então pega o 4, pega o 12, abre aqui, faz um traço aqui e começa a dividir. 4 e 12, pelo meu primeiro número primo qualquer, divide por 2? Sim, divide por 2. Opa, os dois dividem por 2, não tem problema, porque os dois são pares, né? Vai dar 2 e vai dar 6, certo? Ainda divide por 2, só para os números primos, tá? 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 por 2 dá 3. Aqui já acabou, tá? E agora, 1 e 3, só tenho 3. Qual que é o próximo número primo? 3. Divide por 3, o 1 repete. 3 por 3 vai dar 1. Então eu já sei qual que é o menor múltiplo comum entre 4 e 12. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. É o próprio 12, tá? Menor múltiplo comum entre 4 e 12 é 12. Mas olha só, não preciso fazer somente com dois números, pode ser com mais números. Por exemplo, qual que é o menor múltiplo comum? Menor múltiplo comum entre 2, 8 e 12. Entre 2, 8 e 12. O esquema é o mesmo, tá? Não muda nada. Você vai abrir aqui escreve eles, né? Escreve os números 2, 8 e 12, abre uma retinha aqui, né? Faz um traço e começa, tá? E começa. Vamos lá. 2, 8 e 12. Algum deles divide por 2? Sim, os três, né? Porque os três são pares. Então você vai pôr um 2 aqui, ó. Então aqui vai dar 1, aqui já sei que já fechou. 8 por 2 vai dar 4 e 12 por 2 vai dar 6. Alguém divide por 2 ainda? O 4 e o 6. Então fica 1, fica 2 e fica 3. Alguém divide por 2 ainda? O 2. Mas perguntando assim, tá? Dá 1 e dá 3, porque o 3 não divide por 2. Quando não divide, você repete. E agora? 2 acabou, né? Agora o próximo primo é 3. É 3. O 3 divide por 3. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Que beleza, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Fechou o exercício. Então, é isso aí, gente. Mínimo múltiplo comum. É muito importante que você saiba realmente quem são os números primos, tá? Para depois ir dividindo. Menor múltiplo comum é bem fácil. Ou menor múltiplo comum, ou MMC, ou mínimo múltiplo comum. É tudo a mesma coisa, tá? Fica de boa que tá tudo certo, beleza? Qualquer coisa, manda um comentário pra gente aqui, a gente tenta ajudar vocês. E não esqueçam de curtir o canal, de se inscrever também. Estamos aí, tá bom? Obrigado, gente. Grande abraço e até a próxima aulinha. Falou, tchau!